Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, eu estou aqui para a gente poder fazer a correção, tá? Do capítulo 10, o espaço brasileiro e sua diversidade. Então, vamos colocar na página 282, ensaio geográfico, quando diz: uma das formas do relevo predominante do Brasil são os planaltos. Por descrição, um planalto é uma superfície relativamente alta, com escarpas inclinadas e o topo mais ou menos plano, onde predominam processos de erosão. Cria uma sequência de desenhos que ilustre como foram formados os planaltos brasileiros. Vocês podem fazer isso numa folha 4, tá? E colar no caderno que a titia depois vê, tá? 2. Observe a fotografia abaixo e responda as questões. Esta é a Pedra do Elefante, localizada no Parque Arqueológico de Furnas de Catimbau, no município de Buíque, na região agreste do estado de Pernambuco. Observe que ela destaca na paisagem por ser mais alta do que as outras áreas que estão próximas. Sob essa forma interessante de relevo, procure desvendar os motivos pelas quais ela é a mais elevada do que a maior parte da região. Então vamos lá. As rochas que compõem a estrutura, as rochas que compõem a estrutura da Pedra do Elefante são mais resistentes que as áreas vizinhas. Ponto continuativo. Certamente, vírgula. O processo de erosão, certamente, vírgula, o processo de erosão na estrutura maior se perpetuou por muito tempo, vírgula, acarretando seu rebaixamento e deposição de sedimentos nas áreas mais baixas. Ponto final. Então, as rochas que compõem a estrutura da Pedra do Elefante são mais resistentes que as áreas vizinhas. Certamente, o processo de erosão na estrutura maior se perpetuou por muito tempo, acarretando seu rebaixamento e a deposição de sedimento nas áreas mais baixas. 3. Nas cidades de Maceió, Salvador, Recife, principalmente no mês de julho, são comuns as ocorrências de chuva que provocam grandes enchentes. São chamadas chuvas de inverno, que atingem o litoral oriental do Nordeste. Levando em consideração a dinâmica, das massas de ar do Brasil, pode-se afirmar que essas chuvas são provocadas pelo encontro da letra A, é a letra certa. Página 283. Observe a imagem. Com base na observação, identifique o clima que a imagem está associada e descreva a característica. Então, o clima é semiárido. Agora, a característica do clima. Clima seco,
com escassez de chuva. Então, a característica do semiárido é clima seco com escassez de chuva. Escassez é falta de chuva, tá? 5. No mapa abaixo, nomeie as massas de ar que atuam sobre o Brasil, indicadas respectivamente pela letra A e B. A. Massa equatorial continental. Massa equatorial continental. B. Massa polar atlântica. Massa polar atlântica. Página 284. Diferencie clima tropical típico do tropical litorâneo úmido. Então, vamos lá. A diferença entre o clima tropical típico vírgula, também chamado de tropical continental, também chamado de tropical continental, vírgula, e o clima tropical litorâneo úmido, vírgula, está simplesmente na concentração das chuvas. Ponto final. Então, a diferença entre o clima tropical típico, também chamado de tropical continental, e o clima tropical litorâneo úmido, vírgula, está simplesmente na concentração das chuvas. Página 285, encerramento. 1. Sobre o aquífero Guarani, descreva uma das suas principais características. Então, vamos lá. É a maior reserva de água doce subterrânea no mundo. Ponto continuativo. Está localizada na região centro-leste da América do Sul. Está localizada na região centro-leste da América do Sul e ocupa uma área que se estende pelo Brasil, vírgula, Paraguai, vírgula, Uruguai e Argentina. Ponto continuativo. O volume de água é suficiente para atender a população da Terra durante muitos séculos. Ponto final. Tá? É a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Está localizada na região centro-leste da América do Sul e ocupa uma área que se estende pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
O volume de água é suficiente para atender toda a população da Terra durante mais de um século. É aquilo que a titia falou para vocês, tá? 3. 3 não, página 286, 2. Analise o texto. Aí tem o texto, aí a pergunta: a partir da leitura do texto, com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Então, escrevam aí. A floresta amazônica é fundamental de importância para os rios da região norte do país, vírgula. Então, a floresta amazônica é fundamental importância, né? Fundamental importância para os rios da região norte do país, vírgula. Pois esses se abastecem através das chuvas ocasionadas pelo acúmulo de umidade gerado pela evapotranspiração da vegetação. Então, a floresta amazônica é fundamental de importância para os rios da região norte do país, pois esses se abastecem, né, através das águas, das chuvas ocasionadas pelo acúmulo de umidade gerado pela evapotranspiração da vegetação. 3. Tem um texto sobre o aquífero Guarani. Podemos afirmar letra A. Letra A. Página 287, 4. A fotografia a seguir mostra uma rede de drenagem em determinada região brasileira. Esse tipo de hidrografia, pela característica observada, é típica do seguinte tipo de relevo. Letra D. 5. Observe as características do relevo da sua cidade onde você mora e descreva em seu caderno suas formas, né? Bom, a forma do relevo é planalto, né? Eu já falei para vocês. Vocês podem desenhar, né? Os planaltos. 6. Observe a imagem e responda. A. Em qual região podemos encontrar os planaltos acima mencionados? Região Nordeste. Região Nordeste. B. Como podemos classificar a forma do relevo presente na região 2? Planície, litorânea. Planície, litorânea. Página 288, tá? Número 9. Letra A. Letra A. 8. Por meio das características apontadas abaixo, defina o tipo de clima que estamos retratando. Então, o clima é semiárido. Semiárido. 9. Explique as características e as causas da ocorrência do clima subtropical no Brasil. Então, as causas. Vamos lá, causas. Localizada abaixo do Trópico de Capricórnio. Localizada
abaixo do Trópico de Capricórnio, vírgula, recebe influência da massa polar atlântica, vírgula, além da existência do Planalto Meridional que influencia devido à altitude. Então, a causa: localizado abaixo do Trópico de Capricórnio, recebe influência de massa polar atlântica, vírgula, além da existência do Planalto Meridional que influencia devido à altitude. Agora, a característica: temperatura média, 18 graus Celsius, vírgula, amplitude térmica elevada, vírgula, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, vírgula, presença de geadas e estações do ano melhor definida. Então, características: temperaturas médias 18 graus Celsius, vírgula, amplitude térmica elevada, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e presença de geadas e estações do ano melhor definida. 10. Ilhas de calor afetam a cidade de São Paulo. Tem o texto. O registro da difusão da ilha de calor nas cidades médias paulistas pode estar vinculada, letra C, C de coração. Página 289, 11. Tá falando da Mata Atlântica, uma cobertura vegetal, para lá. Aí diz, possui diversidade biológica que justifica por estar localizadas em áreas, letra D, clima tropical e subtropical úmido de diferentes altitudes, tá? 12. Tem o texto, observe o mapa abaixo e identifique que tipo de clima característicos das regiões indicadas, da letra A, B e C. A letra certa é a letra C, de coração. Página 290, 13. A imagem de satélite a seguir mostra a ação de um importante sistema atmosférico que age sobre o Brasil. E que está indicado na seta. Assinale. Então, a letra D, frente polar atlântica. O que indica, né? O que está indicado pela seta é a letra D. 14. Tem o texto. Aí fala, a linha que vai de A a B passa sobre 3 bacias hidrográficas. Quais são? Letra D. Beijo, meus amores. Quase que eu tô com o aparelho, quase que caiu e eu segurei. Beijo, meus amores. Ficam com Deus, tá?